Bom dia, está começando mais um Empreendendo com Elas aqui na Rádio Paraná Oficial. E hoje vamos falar de um tema necessário e ainda cercado de silêncio, é a menopausa. Nossa convidada de hoje é a farmacêutica Andressa Katisky, uma profissional que tem se dedicado a orientar e cuidar das mulheres nessa fase da vida, com muito conhecimento e empatia. Bom dia, Andressa. Eu não sei se está certo o sobrenome, mas eu falei. Tá certo, é isso mesmo. Bom dia, Jo. Bom dia, minha maravilhosa. Obrigada Tudo bom, pelo Andressa? convite. É sempre um prazer maravilhoso estar aqui com você para a gente debater esse tema que a gente tanto ama, né? Sempre muito bom estar aqui com você. Bom dia, Amanda. Bom dia, Jo. Bom dia, Andressa. Bom dia, Amanda. Bom dia a todas as nossas ouvintes. Já estamos ao vivo pela TV Paraná Oficial e também pelo nosso Instagram, @Programa Empreendendo com Elas. E por lá você consegue enviar a sua pergunta, deixar o seu comentário e interagir aqui com a gente também. É isso aí, né? E a gente tem falado muito com as mulheres aqui sobre a saúde. Eu ando muito feliz mesmo porque estamos com grandes profissionais e a Andressa não deixa de ser uma mulher incrível, uma empresária, uma farmacêutica maravilhosa. Andressa, ainda existe, caso você queira se apresentar, fica à vontade, nosso público aí já te conhece, mas é sempre bom você trazer um pouquinho de você antes da gente começar a fazer nossa conversa. Tá bom, então, bom dia a todos os ouvintes, né? Meu nome é Andressa, eu sou farmacêutica, como a Jo já muito bem me apresentou. Eu tenho uma trajetória aí acadêmica, né, um pouco extensa, fiz mestrado, fiz doutorado, né, tenho doutorado em patologia, sou especialista em suplementação clínica, especialista também em climatério e menopausa, e sou sócia fundadora da KEF, que é uma empresa com foco, então, na saúde, qualidade de vida, né, e cuidado com a mulher 40+. É isso aí. Então, para você ver, gente, que a gente aqui, a gente não só fala... Deixa eu tentar fechar meu celular, isso. A gente só não fala, mas a gente traz mulheres que realmente têm muita propriedade para estar conversando, para estar falando, para estar trazendo esse tabu ainda, que tem muito ainda a ser falado, né, Andressa? Nossa, como a gente se sente assim, parece que você fala e ainda tem que ser falado. Nossa, com certeza. Infelizmente, tem muito estigma em torno da menopausa, né? Então, além do tabu, da vergonha, né, dessa associação da menopausa com o envelhecimento, que, querendo ou não, é problemático tanto para a mulher quanto para os olhos da sociedade, né? Sim. Eu sempre falo que, na verdade, é uma bobeira, porque a mulher de hoje, aos 50 anos, ela está vivendo o auge da sua vida, né? Então, auge profissional, tá com tudo. Só que chega a menopausa com todas as suas mudanças, né? Com todos os seus desafios e vira um turbilhão. E, infelizmente, a gente não tem muita informação sobre isso, né? Não se fala muito sobre isso, a gente não tem lugares onde a gente possa buscar informação pautada mesmo, né? Então, existe essa carência, o que só reforça esse tabu também, né, João? Sim. E é isso mesmo que acontece. A gente precisa falar mais sobre isso, ter mais essa rede de apoio e não ter vergonha, porque nós, mulheres, a gente tem muita vergonha. Uhum. A gente vem de uma geração de mulheres que as nossas avós não se falavam sobre isso, as nossas mães muito menos. Então, a gente também foi crescendo e tendo vergonha de falar. Hoje, até a questão da menstruação, a gente tem medo de falar essa palavra envergonhada, né? Você fica assim, será que eu falo, será que eu não falo? Muitos ainda até escondem aquele momento que está passando para a família, para o marido, enrola aquele negócio no papel, que não sei o quê. Não que você também não tenha que ter um cuidado com a higiene e tudo, ninguém precisa estar ali também estampado. Sim, mas existe uma vergonha e um receio muito grande, né, Andressa? E a gente tem que, nós mulheres, temos que começar a fazer essa mudança mesmo, para que nós possamos
ter essa rede de apoio e também buscar uma rede de apoio. Com certeza, com certeza. Essa questão da menstruação, ela é muito associada com sujeira, né? Como se fosse assim, tá limpando o corpo da mulher, sai a menstruação. Só que, na verdade, é o oposto. Pensa que esse sangue que a gente está liberando é a parede do endométrio que estava pronta para receber e para nutrir um embrião. Né? Então, é graças a esse sangue que, quando a gente engravida, é graças a esse sangue que esse feto vai se desenvolver. Né? Então, não é um sangue sujo, é um sangue riquíssimo em nutrientes, né? Só que daí, como a gente não engravida, quando a mulher não engravida, a gente tem essa liberação desse sangue, mas não tem sujeira nenhuma, não deveria ter vergonha nenhuma, né? E é para isso que a gente está aqui, né, Jô? Para isso que a Jô está aqui falando sobre isso. Ainda bem que nós temos uma mulher incrível como você à frente de uma empresa, em frente também aí, de muitos movimentos, né, em relação a isso mesmo, a cuidar. Sim. E você veio de um trauma, assim, não digo trauma, mas você veio de um outro olhar com a sua mãe. Sim. Né, Andressa, que você não queria realmente que ela passasse, ou outras mulheres passassem o que ela passou. Exato. Que é muito difícil. Exatamente. A mulher hoje, ela ainda fica, né? Pensa, século XXI, né? 2025, a gente está aí na era onde a gente já fala da realidade, aliás, da inteligência artificial, sim, de robôs e tudo mais. E a menopausa ainda é tabu, né? Sim. A mulher ainda fica desamparada. Incrível, realmente, isso. Né? A mulher ainda fica desamparada como foi o caso da minha mãe, quando a mulher tem um caso de um câncer, né? Que não pode fazer terapia de reposição hormonal. Ela fica desamparada, ela não tem para onde correr, ou tem uma ou outra coisa que muitas vezes não tem nem respaldo científico, né? Então, ainda existe assim, uma carência absurda, né? Com a KEF, a gente vem tentando mudar esse cenário, a gente Sim. vai mudar, mas é um longo caminho, né? Vamos mudar. Mas, infelizmente, essa ainda é a realidade. A mulher, quando ela não pode, ou quando ela não quer fazer a terapia de reposição, e muitas mulheres que fazem a reposição e ainda têm alguns sintomas, ficam ali à mercê, não sabem para onde correr, não sabem o que fazer, né? Que foi o caso da minha mãe, né? Então, quando ela teve o câncer ali, ficou totalmente desamparada, tinha, além dos efeitos da quimioterapia, ainda tinha todos os efeitos da menopausa que ela teve, então daí calorões e não sei o que, passava mal, irritabilidade, e não tinha para onde correr, não tinha, eram assim, soluções que ela ia na loja, daí falava, toma esse chá aqui, aí tomava aquele chá ali, isso. Aí toma esse leite de não sei do que, tomava o leite de não sei do que, mas nada assim realmente que você veja que tem uma ciência por trás, né? Por trás, sim. Um cuidado mesmo, né? Era até isso que eu ia te perguntar, Andressa, o que te levou a investir nesse cuidado com a mulher 40+? Então tudo começou lá. Começou então, com a sua mãe, né? Eu venho de uma família que ela é formada majoritariamente por mulheres, né? Então tem muitas mulheres, tenho várias tias. E na minha casa éramos eu, minha mãe e 2 tias, né? Então crescemos nós 4. E essas 2 tias, elas entraram na menopausa mais ou menos na mesma época. E a minha mãe, ela tinha 37, 38 anos, teve a menopausa induzida pelo câncer de mama. E daí pela questão do tratamento e tudo mais. Então, eram as 3 nessa loucura, né? E embora faça muitos anos, isso já faz muitos anos, né? Graças a Deus, minha mãe tá curada, tá super bem. Mas, assim, embora faça muitos anos, quando chegou o momento ali da gente abrir um negócio e trabalhar com a saúde da mulher, que já era um propósito que eu e meu sócio que a gente tinha, a gente resolveu dar uma olhada nesse mercado para ver se essa realidade ainda era a mesma, né? Se a mulher ainda ficava desamparada, se ela não tinha para onde correr. E a gente viu que sim, mesmo muitos anos depois, a realidade ainda era a mesma. A mulher ainda ficava à mercê dos sintomas, né? Infelizmente, alguns profissionais, a mulher chegava no consultório e... não, isso é normal, batidinha no ombro aqui, isso é normal, pode ir para casa, não tem, isso aí vai passar. Só que, gente, os sintomas podem levar 20 anos para passar. Sim. Né? Sem falar nas predisposições ali para osteoporose, né? Para doenças cardiovasculares, para as demências. Né? Então, é uma coisa que a gente precisa olhar e cuidar. A menopausa não é uma doença, mas é um momento de muitas mudanças e um momento em que a mulher fica vulnerável. Então, a gente precisa muito, muito falar sobre isso, né? Inclusive, Jô, parabéns por esse movimento que você está fazendo. Sim. Isso, assim,
é essencial para todas as mulheres. A gente está aqui debatendo, falando sobre isso e falando a mesma coisa todos os dias, se for necessário. Com né? certeza. Desde que, até que em algum momento isso vai se tornar comum e as pessoas vão falar, menopausa eu já sei o que é, o que significa, como que funciona, né? É isso. Até mesmo, Andressa, pra gente trazer para essas novas mulheres da nossa geração, né? As 30 mais precisam estar entendendo como que vai funcionar o corpo delas quando elas chegarem nos 40. Com certeza. Elas vão poder engravidar, ter um filho e logo depois, quando passar todo o processo e ela souber que ela está próximo ali no climatério, que ela vai entrar com uma leveza, entrar sabendo qual é o profissional que ela pode procurar, Perfeito. sabendo que, principalmente, gente, a atividade física, ela faz a diferença na sua vida o tempo todo. Então, assim, começar já com uma atividade física leve, entender que aquilo ali para o teu dia a dia, para a sua vida, você vai estar mais leve. Até porque a gente sabe que quando a mulher está nesse processo, tudo fica horrível, tudo fica difícil, ela para de produzir, a produção dela cai lá embaixo. Sim, né? verdade. A gente tem ali alguns números, mas que se fala muito quando a mulher está na menstruação. Que cai ali, né? Tem uma... Mas a gente tem que começar a fazer esse cálculo, essa conta, para quando a mulher está entrando na menopausa. Com certeza. Que também é muito importante. Porque é quando ela deixa de produzir, ela para de fazer, sim, o que ela gostava de fazer. Ela começa a achar que aquilo ali tudo é incômodo, que tudo é trabalhoso, que tudo é mais difícil. Mas não é. É um processo que ela está vivendo e que ela precisa ser ali, naquele momento, resgatada. Verdade. Concordo plenamente, Jo, é isso mesmo. Pensa que tudo isso, né, toda essa mudança junto com esse tabu, né? Então, daí, além de tudo que ela está sentindo, que realmente ela está passando, né? Sentindo literalmente na pele. Sim. Ainda tem toda essa vergonha, essa questão da sociedade. Aí, às vezes, dentro de casa, tem ali o marido que não entende, os filhos que não entendem o que ela está passando, né? E muitas vezes, não, porque a mãe está ficando louca, né? Porque a mãe está surtada, né? Porque, claro, fica com maior irritabilidade, né? Uma oscilação de humor. Eles começam a chegar em casa mais tarde, porque vai chegar em casa e a mulher... Eles acham que a mulher está virada no giraia. É verdade. Aí eles começam a chegar mais tarde e começam a deixar aquela mulher mais tempo sozinha. Ao invés de tentar ajudar, eles começam a se preocupar só com eles e deixam ela... Não, vou chegar mais tarde. O meu horário era às 8, 9, eu começo a chegar às 10. O filho chega por uma porta, só troca de roupa, tenho que ir para casa da namorada, vou ficar na casa de não sei quem. A mãe de fulano é mais bacana e deixa aquela mulher sozinha. E tá tão preocupante, Andressa, que essa semana até a doutora Marília, beijo, doutora Marília, esteve aqui conosco, ela disse o seguinte, que algumas pacientes dela que está entrando na menopausa ainda está tendo que lidar com o divórcio. Porque o marido não tem ali, não quer fazer, ter esse cuidado, esse olhar e ver o que está passando com a minha mulher e simplesmente diz, ela não tem mais libido, não quer mais, eu também não vou ficar aqui esperando essa mulher reagir e vai embora. Então, além dela ter que lidar com a questão da menopausa que está ali, ela está tendo, ela ainda está tendo que resolver a questão do divórcio. Sim, é verdade. Que é muito conhecido como o divórcio grisalho, né? Que é esse divórcio que acontece ali em torno dos 50 e a gente tem taxas altíssimas de divórcio nessa época, exatamente. Então, você veja que ao invés... E o que eu fico mais assim é que a gente está com as informações nas mãos e também, poxa vida, por que o homem não procura ver também... Já que fica tanto tempo, ele também fica muito tempo na internet. Então, procura achar ali. Sempre tem alguma influenciadora, sempre tem alguma uma dica, alguém falando sobre a menopausa. Tenta entender um pouquinho o lado da mulher. Né? Se você realmente quer ficar com aquela mulher e gosta tanto dela e tem ali uma vida, né, que já estão bem, mas você vê que aí não é o se preocupar com você. Exatamente. É se preocupar com você e não com o outro. Aí eu vou entrar no assunto que, por isso, mulher, que você... Começa a olhar mais para você, tá? Não tô querendo aqui que você termine casamento ou relacionamento. nem eu, nem a Andressa, nem a Amanda estamos mandando ninguém se divorciar. Mas eu estou pedindo só que você tenha um olhar para você. É verdade, é verdade. É aquela velha história do... priorize. Exato. A máscara de oxigênio primeiro em você para depois no próximo, né? Tem até um vídeo que está circulando muito agora nas redes sociais
que é um vídeo bem antigo de uma novela que tinha uma personagem chamada Ritinha. Não sei se vocês já viram. E aí as pessoas falam, uma pessoa falando com ela, bem que fulano disse que você não gosta de ninguém. E aí ela disse, gosto, mas eu gosto mais de mim. Então é exatamente isso. É exatamente né? isso. Então, você ter esse olhar para você, mulher, e procurar um profissional, não deixe ficar a coisa virar um turbulhão, ou às vezes você está começando e com alguns sintomas, você fala assim, estresse, é ansiedade. Eu estou só com uma dor, eu não vou me preocupar, eu não vou. E não é sobre isso. Você precisa, sim. Como eu falei, a doutora Marília esteve aqui, acabou de vir de um congresso, falou que está muito preocupante a questão do câncer entre as mulheres, está aumentando demais, Andressa, o câncer com as mulheres, né? HPV, Sim. outras doenças que são muito preocupantes. Então, veja só, não deixe para fazer o autoexame somente lá em outubro. Sim. Eu estive, para você ter ideia, essa semana que eu fui fazer a aplicação da vacina da gripe, e eu estive conversando com a chefe daquela unidade do postinho, e ela disse que a agenda é aberta o ano todo para as mulheres fazerem os seus autoexames. E elas têm que ligar, né? Às vezes elas ligam, às vezes elas mandam mensagens para aqueles grupos de mulheres que tem agenda, que você pode ir em um horário tranquilo, fazer sim seu preventivo e sua mamografia. Então não deixe apenas para outubro, porque outubro é claro que você não vai conseguir. Sim, exatamente. E outra, né? O câncer, ele não espera outubro para acontecer, então, né? É exatamente essa fala que a gente diz. Ele não aparece só quando a farmácia fica cor-de-rosa. Que as lojas ficam cor-de-rosa dizendo que, olha, a mulherada, venham para cá, 10% e somos amigos de tal instituição. Não é sobre isso. É lembrar da sua saúde. Não, e essa questão que você estava comentando, Jô, do autocuidado, né? Do autoamor. Sim. Isso é para toda a vida, né? Toda Quanto a antes vida. você começa a se olhar com esse cuidado e com esse que as pessoas acham que é egoísmo, mas não é. Na verdade, é se priorizar. Porque, assim, eu sempre falo também, se você não colocar você em primeiro lugar, ninguém vai colocar você em primeiro lugar. Exatamente. A outra pessoa tá se colocando em primeiro lugar, sempre. Sim. Né? Então, a gente precisa se colocar no topo. E isso não é egoísmo. Isso Jamais. é simplesmente cuidar da nossa saúde hoje para que a gente possa cuidar dos nossos amanhã. Né? Então, dos nossos filhos, ou do nosso cônjuge, ou dos nossos amigos, dos nossos pais. Né? Para a gente poder fazer isso, a gente precisa estar bem. Porque senão, vai embora todo mundo junto. Adoece todo mundo e a gente adoece junto. Né? Então, e esse olhar, além de prevenir doenças e tudo mais, faz com que a gente se conheça. E quando a gente se conhece, essa chegada do climatério, que era exatamente o que você estava falando, essa chegada do climatério, quando vem ali os primeiros sintomas, que normalmente é um cansaço, né, uma memória que começa a falhar, o sono começa já a não ser mais um sono de qualidade. Quando isso começa a chegar, você percebe que isso não é estresse, que alguma coisa está mudando no seu organismo, né? Isso. E infelizmente, no dia a dia, nesse dia a dia estressante que se tornou tão comum, a gente acaba realmente atribuindo, não, é o trabalho, estou com muito trabalho, meus filhos, muito estressante e tudo mais. E isso, claro, pesa também, mas não é só isso, né? O corpo da mulher, a partir dos 40 anos, a gente tem uma queda brusca de hormônios. Né? Vai ter uma oscilação? Vai ter, mas essa oscilação ainda é em queda. Sim. Né? Então, e essa queda é que impacta tanto no nosso organismo. E não é, de novo, só na sintomatologia. As chances de desenvolver algumas doenças fica muito mais alta. E se a gente não estiver olhando para isso, se a gente não estiver cuidando e estiver pensando, é só estresse, deixa para lá, quando a gente for parar para olhar lá na frente, a gente já vai estar com um monte de problema, já com uma osteoporose, né, com pressão alta, diabetes, já vai estar obesa, né? Então, assim, adiantou colocar embaixo do tapete? Não. E como a gente está ficando aí, né, a nossa longevidade aumentou muito. Então, hoje, como nós falamos agora no começo, uma mulher de 50 anos, gente, ela está aí pronta para viver a vida. Sim, total. Então, e se você também quer chegar a essa idade com
cuidado, com alto amor, se cuidando, se priorize. Se começa se priorizando com os 20, com os 30. Sim. Né? Buscando exatamente. informações, buscando uma boa. Precisamos ter um profissional que nos acompanhe diariamente. Isso é certeza. importantíssimo, sabe? Fazer um autoexame. A Amanda viu, ela até foi comigo que eu fui tomar a vacina e já carreguei ela junto comigo. Tomou também a vacina da até para gripe. tomar a vacina. E já fiz ali, saí dali, aguardei uns minutinhos, saí dali com minha consulta agendada para o próximo mês, porque como eu estou bem de saúde, é só para quê? Para que eu veja como é que está a questão, fazer um hemograma completo, passar pela saber como é que está a minha tireoide. Então, assim, fazer esse check-up agora é importantíssimo. Para quê? Para que daí eu entenda onde que eu posso melhorar. Com certeza. Porque a estética, ela acaba vindo de uma forma maravilhosa. Sim. Aí todo mundo fala assim, nossa, mas que corpão bonito. Mas não eu não construo um corpo para outubro, novembro e dezembro. Eu construo o meu corpo para os meus 48, para os meus 49 e para os meus 50. Exato. Então, quando eu estou com 46, eu já não estou pensando no 47. Eu estou com 47, Andressa, eu já estou pensando no ano dos meus 48. Tá certíssima. É isso mesmo. E outra, né? É difícil ver mulheres fazendo isso, né? Muito, infelizmente, né? Infelizmente. Tanto é que quem frequenta academia, a gente que frequenta academia sabe, essa época agora esfriou, a academia fica vazia. Você conta. Aí chega outubro, novembro, vira um inferno. Vem todo mundo do projeto verão. Eu fico maluca e daí eu já me apossei da academia, daí eu falo, chegou as andorinhas. Aí as andorinhas chegam e quer sentar na janela. Você passou o ano inteiro ali, né? Dando teu duro, garoando, chovendo, tempo frio, com casaco. Aí as bonitas chegam, pega teu espaço, pega teu tapume de onde você faz pilates, e eu já levanto para 10, né? Então o pessoal já sabe que eu sou a encrenqueira da academia. Porque, eu passo o ano inteiro lá. Tá certa. Eu passo o ano inteiro. De segunda a sexta, a minha prioridade é essa. E a estética não faz milagres, né? A estética não faz milagre. Ela é a cereja do bolo. Mas o teu corpão é resultado daquilo que você constrói todos os dias. Sim. Né? Porque, e até colocando, quando você faz um procedimento, você tem que ter a ciência, o respeito com o seu dinheiro, com a sua vida, que você não pode voltar dali 4, 5 meses para voltar a fazer novamente um processo, porque você acabou de tomar uma anestesia muito séria, você ficou muito tempo parada, então você tem que tomar muito cuidado. Né? Então, você não pode voltar a fazer ali um procedimento estético a cada 2, 3 meses. Sim. O risco é maior de você vir a perder a tua vida. Então, eu fiz um procedimento que eu estava fazendo a conta, acho que fazem 15 anos que eu fiz. Então, desses 15 anos, eu nunca mais voltei. E eu só mantive o que eu fiz. Claro. Mas como é que eu estou mantendo? A alimentação, atividade física o tempo todo e um bom sono. Exatamente. Não que é a base para qualquer coisa. A base da saúde. Exatamente. Não deixo de comer o que eu gosto, mas entendo que existe um processo. Até ontem foram pedindo pizza na minha casa. Mãe, você vai comer? Não, filho, eu acompanho vocês aqui, mas eu já comi na semana, então ainda vai reverter essa semana. Então, vamos dar uma segurada, porque daí você acaba comendo uma pizza com um horário mais tarde, você acaba indo dormir mal. Com certeza. E outra coisa, né? Eu sempre falo também que não tem que querer, tem que fazer. É a mesma coisa, isso se aplica para o exercício físico e também para a alimentação, né? A partir do momento que você é adulto, não tem que... É óbvio, não é que você nunca mais vai comer uma pizza. Não é que você nunca mais vai comer um doce ou tomar um vinho. Tal. É que você vai fazer isso consciente. Exatamente. Então, eu não vou beber o final de semana inteiro. Eu vou tomar uma taça de vinho. Isso. Não vou comer pizza 2, 3 vezes na semana. Eu vou comer pizza uma vez na semana. Né? Então, assim, é saber dosar. Né? Desde que isso seja a exceção, isso não vai ser um problema. Pelo contrário, é até saudável você, né, ter esses momentos mais descontraídos, né? Inclusive, Andressa, eu sabia disso. Acho que talvez, não sei se você já sabe, porque você vive nesse mundo da médica também, de medicina e tudo, que a candidíase, ela adora açúcar. Ah, sim.
O açúcar e o álcool são venenos para quando a mulher tenha... Para ajudar ali no processo da candidíase. E descobrimos essa semana com a doutora Marília. Jamais imaginei isso. Uhum. Quando uma mulher está com a candidíase, está com aquela candidíase, a primeira coisa que a gente recomenda é que ela pare qualquer tipo de doce, que ela não consuma nenhum tipo de açúcar e álcool. Olha para você ver tratamento ser mais efetivo. E assim, eu tenho 47 anos, eu jamais imaginei que isso seria, entendeu? E Sim. hoje, sabendo isso, é uma informação que nós, mulheres, não sabemos. Exatamente. Infelizmente, né? Infelizmente. E a candidíase é uma coisa super comum. Exatamente. Meninas de 14, 15, 17, 18 anos têm. Então, são coisas que a gente tem que fazer o quê? Levar essas informações. Trazer esse movimento também para as mulheres entender, saber o cuidado que elas precisam ter com a saúde dela, que é muito importante. Eu vou adicionar uma coisa nessa informação, então, já que a gente está falando da candidíase. Muitas mulheres, né, tem muito relato de candidíase de repetição, que é aquela candidíase assim, que a mulher trata, vai embora, dali 1 semana, 2 semanas volta. Tá. Então, tem a questão alimentar, daí não adianta você entrar com um monte de antifúngico, porque vai chegar um momento que simplesmente não vai mais fazer efeito. Aquilo ali está virando alimento para exatamente. Bichinho, né? Então, e a candidíase, ela está diretamente relacionada com a saúde intestinal. Então, se a gente não cuida do nosso intestino, se você não cuida da tua alimentação de modo geral, a chance de você ter candidíase de repetição é maior. Então, por exemplo, eu tive candidíase de repetição faz alguns anos, né? Foi a primeira vez que eu tive, assim, foi um inferno, porque era quase toda semana, menina. Eu tinha... atacava candidíase, daí melhorava, daí atacava de novo, daí melhorava. E assim... Não, com e você muita ainda frequência. mais sendo da área da farmácia, que você entende o processo todo. Aí você fica mais indignada, né? Ai, nem me fale, menina. E isso tira muito a qualidade de vida, porque incomoda, dói, você fica sensível, coça, né? É horrível. É o estresse que você fica diariamente ali. Exatamente. E daí, o que me ajudou, eu fiz vários tratamentos com medicamento, mesmo com antifúngico, mas o que resolveu para mim foi fazer um reset de microbiota intestinal, que eu fiz junto com a minha nutricionista, né? Então, ela recomendou, ela trouxe todo o protocolo para mim. Então, a gente fez ali uma limpeza intestinal, entrou com os probióticos e foi recolocando a alimentação aos poucos. Então, eu fiquei 1 mês nesse processo e depois que eu fiz essa limpeza, eu não tive mais. Então, para você ver como a importância da saúde intestinal nessa questão da candidíase, né? Porque a gente está falando das floras microbianas, né? A gente tem uma flora no intestino, a gente tem uma flora na região íntima, né? A gente tem uma flora na nossa pele e tudo isso está conectado. Hoje em dia fala-se muito do intestino ser o nosso segundo cérebro, né? De produzir a serotonina e tudo mais. Mas ele também está totalmente relacionado com essa questão da candidíase ali para o equilíbrio da nossa flora vaginal. Né? Então, é extremamente importante. É importantíssimo mesmo. E isso são situações e informações que hoje nós mulheres temos muito vergonha de falar. Sim. Até para ir no médico e contar, e a médica ver e tratar, a gente tem vergonha. Sim. Então, e outras doenças também. E aí é onde que, cada vez mais, em vez de você realmente melhorar, você acaba piorando a tua saúde. Nossa, totalmente. E a Cândida, a Cândida... Engraçado, porque a gente tem vergonha disso, mas a Cândida, que causa candidíase, né, que é uma levedura, ela faz parte do nosso microbioma vaginal. Sim. Então, a gente tem ela ali naturalmente. Ela vai estar ali. Só que quando o corpo está em equilíbrio, né, os hormônios estão em equilíbrio, quando a gente está saudável, existe uma quantidade controlada e saudável, né? Junto com outras bactérias que compõem ali a flora da região íntima. Quando existe esse desequilíbrio, né, no nosso corpo, e daí a gente tem uma acidificação do nosso organismo, aí ela dispara a crescer. E daí acontece a candidíase. Mas a candidíase não é uma coisa assim, eu contraí candidíase. Não, a gente tem a cândida lá naturalmente, lá na nossa região íntima. Né? Olha só, tá vendo?
Essa semana estamos Essa semana. aprendendo muitas informações que a gente não sabia, né? Claro. Esse detalhe do cuidar do intestino também. Sim, Muito tomar importante. água, né? Às vezes a gente fica pensando em, ai, como que eu faço isso, como que eu faço aquilo, e não faz o básico, né? básico, que é tomar né? água, que tá ali, coitado, o corpo seco, ressecado, desidratado. E a gente entende Cacto que já. a questão da água, a questão do banho, a questão do sabonete. A doutora pediu para não ficar lavando, criando Sim. duchinha. Sabonete também, procura um sabonete de um pouco mais de qualidade. Né? Sim. Tem ali os de barras que você pode estar usando. De que é o glicerina. Aham. Os de bebê também, Sim, que eu são uso melhor. muito os de bebê para mim, porque se estão usando no bebê, Aham. então, invista um pouquinho mais. É um sabonete que às vezes é um pouquinho mais caro, mas eu digo que eu sempre procuro em farmácia, então eu sempre consigo ali um desconto bom nesses sabonetes. Já compra alguns, já deixa reservado. Eu e a minha filha, a gente tem esse hábito. Um hábito também que a gente tem, que agora a gente pegou, é o líquido mesmo. Né? Então, Sabonete líquido, a gente tem um sabonete legal, melhor. de glicerina mesmo, Do mas glicerina aquele de bebê. de bebê da Johnson & Johnson. Então, cada um tem o seu sabonete, Andressa. Legal, Então, importante também. O esposo tem um, eu tenho um e a filha tem um. Isso é legal. Cada um tem o seu sabonete, porque também isso interfere muito também pro corpo da mulher. Sim, com certeza. E também na hora de lavar só na região externa, ali na vulva, né? Não lavar o canal, porque o canal não se lava, ele é autolimpante, né? Então ele mesmo se limpa, ele produz ali o muco para fazer essa limpeza, a gente não precisa que quando lavar. você vem com esses cuidados, você começa a cuidar do seu corpo. Com certeza. Quando você começa a cuidar do seu corpo, você começa a entender o seu corpo. Exatamente. Aí é onde eu quero chegar. Quando nós estamos entrando no climatério da menopausa, já vai vir chama ela de amiga e fala: venha, meu amor. Venha. Você não vai me dobrar, eu vou dobrar você. Não é verdade? É verdade, com certeza. Com certeza. A forma como você enxerga isso é a forma que ela vai ser. Exatamente. Se você enxergar que vai ser um inferno na Terra, vai ser um tudo inferno na Terra. Porque se você acordar amaldiçoando tudo, o dia, o tempo, que hoje não está um tempo muito bom, e já começa, meu amor, o seu dia ele já vai ser um inferno astral, que tudo vai acontecer. Até o pneu que nunca murchou, ele vai murchar. É verdade, é verdade. Não é verdade, Andressa? Com certeza. Claro que a gente tem momentos difíceis. Hoje a gente vive em momentos turbulentos, tudo. Mas comece a colocar um pouquinho mais de fé e um pouquinho mais de gratidão no seu dia. Com certeza. E traga para você essa leveza. Infelizmente, como eu falei, a gente só não passa se a gente morrer. Exatamente. É isso. São fases na vida. Todo mundo, exato. E quando você se impõe até para as pessoas que estão próximas a você. Porque você já vai colocar para aquela amiga: ó, amiga, quando eu surtar com você, eu só quero que você me deixa surtar. Não fique chateada, não leve para o coração. Fique tranquila, não é com você. É comigo. Exatamente. Que o negócio tá bom, eu estou sendo bombardeada. É mais fácil. Com certeza. E isso para todos os relacionamentos. Todos os relacionamentos. Né? Com os amigos, com os filhos, com o marido, com quem quer que seja. Sim, porque se você se coloca muito no coitadinha, aí todo mundo vem e te coloca nesse lugar e só te joga pedra. É verdade, é verdade. Não, e a gente precisa ter uma atitude mais positiva, né? Como você falou, é óbvio que é difícil, é óbvio que tem momentos que você não vai querer e não vai conseguir ser positiva, que você vai querer amaldiçoar todo mundo. E tá tudo bem, né? Mas você tentar entender esse teu momento e se olhar com mais carinho, né? Entender que aquilo que você abraçar essa tua fase mesmo com mais amor, né? Falar, não, tá tudo bem, hoje eu xinguei todo mundo, não devia ter feito isso, mas tá tudo bem, vou pedir desculpa e amanhã é outro dia, sabe? Hoje eu não me senti bem,
tô acima do peso, tô me sentindo gordo, o que eu posso fazer para melhorar isso, né? Será que posso melhorar a minha alimentação? Será que eu posso fazer um pouco mais de exercício físico ou incluir um exercício físico caso eu ainda não faça, né? E se não der, digamos que realmente não dá de jeito nenhum. O que eu posso fazer? Será que eu consigo tirar 5 minutos do meu dia para fazer uma meditação, né, para respirar? Fazer uma respiração mais profunda, né? Pra sentir o meu corpo, sentir o que eu tô sentindo, Sim. sabe? Ficar um momento sozinha, silenciar. Será que eu consigo fazer isso? 5 minutos já faz toda a diferença, né? Então, tentar colocar isso na rotina para que isso vire mesmo um hábito. Um hábito. Né? Para que você hábito. consiga... E aos poucos, a partir desses 5 minutos, você vai estendendo. Então, agora eu percebo que realmente eu preciso cuidar mais da minha alimentação. Então, vou fazer algumas trocas que são mais positivas. Ao invés de comer macarrão, ao invés de jantar pizza todo dia, eu vou preparar a minha comida na hora do almoço e vou jantar a mesma coisa que eu almoço, né? Deixar as marmitinhas prontas também já facilita, Super, né? nossa, Porque com se certeza. a comida já tá pronta, você não vai pedir iFood. Exato. Porque a comida já tá ali pronta. Exatamente. E ainda é uma economia. Além de tudo, você economiza dinheiro, né? Economiza. Procura um bom nutricionista para fazer uma suplementação para você que seja razoável, que esteja também dentro das suas possibilidades de compra. Veja produtos como nós temos o da Kef, que é maravilhoso para você também adquirir, colocar na tua saúde, suplementar, né? Fazer ali uma consulta. E às vezes, Andressa, assim, tipo, tem situações que eu procuro fazer alguns exames particulares e muitas vezes eu vou tudo pelo posto de saúde. Então, o que eu faço? Antes de instalar alguma doença em mim, eu já vou me prevenindo. Então, tá certíssima. Como eu marquei, a moça falou assim para mim, mas você sabe que a consulta vai ter só para o dia 16 ou 17 de junho. Eu acho que foi isso. Aí eu falei, não tem problema, porque como eu estou bem de saúde, pode ser. Então, nesse dia, e eu ainda consegui um horário à tarde. Então, você veja que é como se fosse uma consulta particular. Sim. Que hoje as consultas particulares estão demorando meses para você conseguir. Sim, é verdade. Então, olha só o tempo que eu vou. Eu vou chegar lá, eu vou passar para a doutora vai me pedir os exames, eu vou recolher o sangue, fazer os exames. O que faltou, olha... Eu vou tentar agora, com isso aqui, vou fazer um pagamento, que hoje a gente tem alguns planos aí que fazem os valores razoáveis de exames. E com isso eu consigo levar para uma profissional novamente, uma médica, e ver o que eu preciso. Então, o cuidado com a saúde. E eu digo assim, não é tudo pagando. A gente tem muitos aplicativos hoje de celular que você pode fazer uma caminhada. A gente tem parques aqui em Curitiba incríveis. Olha o Parque Barigui. Aqueles parques, aquelas academias ao ar livre, né? Ar livres que são muito bons por muito tempo, mas eu posso garantir para você que muitos anos eu fiz atividades físicas todas gratuitas. Eu fiz pela Positivo mais de 10 anos natação, pelo projeto que eles tinham lá. Eu fiz lá alunos, também natação no projeto. O projeto lá na dos Positivo. Alunos. Eu fiquei por anos fazendo com o César. Não, eu não me lembro o nome do professor, mas nossa, o faz responsável muitos anos. era ali, né? Mas eu fiz há muitos anos também, adorei, aprendi a nadar, coisa que eu tinha medo. E realmente você nunca esquece que quando você entra numa piscina, você já mergulha direto. Então é muito bom. Depois eu participei por muitos anos do postos, pelo posto de saúde. Eles têm um projeto de professores que vão nas igrejas. Era isso que eu ia comentar. O próprio posto de saúde tem alguns projetos que vão para fazer ginástica, para fazer dança. Aí né? eu fazia dança, fazia pilates. Eu fui para um estudo de pilates na PUC com a professora. Esse projeto dela foi para o Rio de Janeiro, porque... Legal. Como era a minha postura, o meu corpo, antes das atividades com ela e depois com ela. Então, a gente ia para a PUC um dia da semana e fazia alguns exercícios nas salas de pilates, mas a gente parecia aqueles ratinhos de laboratório, sabe? Esticava tudo e quanto tempo você aguentava ali fazendo aquele movimento, né, com flexibilidade. Então,
tudo gratuito. Existem várias alternativas. Então, existe várias alternativas. Não é, fala isso porque agora está na academia, tem ali os aparelhos. Não. Eu priorizei cuidar da minha saúde o tempo todo. Desde quando veio os 25, 30, que eu comecei a fazer essa conta. 40, 50. Por quê? Porque eu quero estar chegando nessa idade de estar mais... eu não gosto de falar a palavra envelhecer. Madura. Mais madura. Mais madura. Mas sem ninguém ficar precisando me segurar para atravessar uma rua, para ir ao banheiro e ter mobilidade. E ter mobilidade, mesmo que eu precise ter aqueles aparelhos, aquelas coisas, mas eu conseguir ter, sabe, uma autonomia na minha própria vida. Com certeza. E esse tem que ser o objetivo de todo mundo, tem que ter na o verdade. Objetivo de todo mundo. Então, assim, mulheres, procurem fazer atividades. A atividade física é importantíssimo. E tem um ditado que se você não vai pela sua saúde, você vai ter que ir pela dor. Se não vai por amor, vai pela dor. Até em casa é possível fazer os exercícios, Muito. porque agora tem os vídeos no YouTube que te Muito, ensinam ali gratuitamente. Muito aplicativo. E coisas que você pode usar em casa mesmo, né? O quilinho de arroz. Exatamente. Né? A vassoura. Dá para fazer alguns exercícios também seguindo pelo YouTube. Sim, com certeza, muito. Eu faço muito quando eu vou para a praia e eu gosto de fazer exercício, então eu tiro amanhã, aí eu saio lá com os litrão de que boa, coloco areia nas garrafas de Coca-Cola, fica pesado, fica mais pesado do que um próprio peso. Que o peso da academia. Aí eles falam, vai inventar, mãe. Agora eu quero ver você agachar com esse negócio, com aquelas garrafas grandes de Coca-Cola. Falo, não, eu não sei o que eu fui inventar. Põe água, põe areia, mas faça alguma coisa. Exatamente. É importantíssimo, gente. Outra coisa, não existe quem diz que ganha peso sem não comer. Não existe. Você é o que você come. E depois dos 40, ainda isso fica ainda mais delicado, porque a gente começa a ter uma remodelação na gordura corporal. Então, a gordura, ela vai embora da bunda e vem para a barriga. Ela vai embora do rosto, aqui da sustentação do rosto, e vai para a barriga. Então, a gente tem um ganho nessa região, na circunferência abdominal, que é um ganho importante. Então, se você não quer, né, se isso te incomoda, é o exercício físico e alimentação. A quantidade de proteína que você come, né? Então, precisa se preocupar com isso. A mulher precisa se preocupar com isso. Por quê? Porque a gente começa a perder massa muscular, né? Então, se você não se exercita, se você não come a quantidade de proteínas necessárias, você vai perder massa muscular. Quando você perde massa muscular, você deixa o teu osso vulnerável. Então, você começa a perder massa óssea. Né? E é engraçado porque tem um vídeo da Cláudia Raia no Instagram, ela falando que ela vai pro banho, ela perde a massa muscular, tomando banho, gente, mas ela faz de um jeito que você fica voltando aquele vídeo e dando risada e fala, gente, é isso que está acontecendo comigo, Cláudia, é exatamente isso. Você está tomando banho, você está perdendo. Você foi para aquela academia, você levantou peso. Aí você vai pro banho, você vai... Foi embora. Mas não foi. Mas não foi. Parece que foi. Parece que foi. Isso aí... Mas é um pouco mais mito também. Não isso aí é porque é Cláudia Raia falando, né? No exagero dela. Mas a gente sabe que não é tão assim. Mas hoje foi muito engraçado porque hoje eu estava com uma mulher madura, linda, que tem 60 e poucos anos. E lá na academia, e ela, 6h30, aquela mulher tá ali, né? E eu olho para ela e digo, ei, meus 60, eu quero chegar igual essa mulher. E daí ela contando que o filho é médico, e daí o filho fala, mãe, você precisa fazer musculação, tá, mãe? E é todos os dias, mãe. Então, por favor, todos os dias um pouquinho você precisa estar fazendo. E ela tá ali, gente, levantando cada peso que você fala, uau! E 60 anos, ela vai lá, terminei meu treino, tô indo. Então, mas você vê que é uma mulher de 60 anos. Sim. E o impacto que isso tem na vida dela, com certeza, é gigantesco. Eu sempre falo, não sei se minha mãe tá assistindo, tá ouvindo a gente aqui ou assistindo. E assistindo, porque também dá pra assistir.
Mas é uma coisa que eu sempre bato muito na tecla. Dela e das minhas tias, aquelas tias lá. Aquelas tias lá. As que moravam com a gente lá, eu encho muito o saco delas. Toda vez que a gente conversa, eu falo, e aí, estão treinando? Eu também sou chata. Aí elas agora começaram, estão indo na musculação. E é impressionante, porque... daí tem dor no joelho, daí tem dor no quadril. É começar a musculação, começar a fazer certinho, melhora a dor. Melhora a dor no quadril, melhora a dor no joelho. Por quê? Porque você deixa de colocar o peso diretamente na tua articulação e começa a ter a massa muscular para te sustentar. É isso. Né? Então, e isso daí, gente, é pra vida, até pra produção de hormônios cerebrais a gente precisa do exercício. A gente foi feito para se movimentar. E assim, várias doenças que hoje estão instaladas, que se você fizer uma atividade física, se você procurar um grupo de pilates, yoga, dança, nossa, Alzheimer Sim. aí. Ontem eu estava falando para uma colega que ela começou a fazer dança, e daí eu incentivo muito as mulheres na dança, né? E daí eu falei para ela, você tá vendo? Porque, e aquela coisa do tico e teco, né? Porque você levanta o braço direito, mas aí você tem que mexer com a perna esquerda. Então, e aí você faz os movimentos que você no teu dia a dia, Andressa, você não faz. E a dança te coloca isso para pensar. E foi exatamente no caminho que ela falou para mim. Ela falou, Jô, como isso mexe muito. Eu falei, você está prevenindo até o Alzheimer. Não, e existem estudos que mostram, né, a correlação da quantidade de massa magra que você tem. Quanto maior a massa magra, menor o risco de desenvolver doenças neurodegenerativas, né? Demências e tudo mais. Sim. Então, quanto mais músculo você tem, exatamente, mais saudável é o seu cérebro. Isso. Então, é importantíssimo a gente ter esse cuidado. Então, a gente está batendo nisso aqui. Por quê? Porque a gente quer uma mulher mais saudável, a gente quer mulher produzindo, a gente quer mulher... assim, chegando no nível dela altíssimo de empreendedora. Totalmente. De empresária. Claro. Dentro de uma empresa como CLT, mas alcançando um nível altíssimo que ela sonha. Por quê? Porque quando ela está bem com ela mesma, meu amor, não existe faculdade, não existe pós que ela, um curso que ela almeja fazer, que ela não consiga. É verdade. E para que ela se sinta bem nos mínimos detalhes também, né? Em casa. Porque muita mulher não se sente bem em casa. Né? Então, para que ela possa se sentir bem dentro do corpo que ela habita, né? Que ela habita. E eu digo assim, Andressa, eu tenho esse cuidado com a relação com a saúde, nós temos que ter, e eu vejo que você também é uma mulher que também tem esse cuidado, para você passar o ano inteiro bem com você. Porque eu não tenho problema de entrar o inverno ou entrar dezembro, que entra aquela loucura, que daí, hoje falar, vai ter uma formatura, só tenho que ir lá me preocupar com o vestido, ou então um casamento eu tenho que me preocupar também com o vestido, ou com aquela... Por quê? Porque como eu estou tão bem comigo mesmo, que qualquer roupa que eu for lá, eles falam assim, cara, essa roupa parece que foi feita para você, mas não é. Eu estou bem comigo mesmo. Né? Estou feliz com o que estou me atingindo, mas coloque como motivação para você e coloque como faça uma planilha. É verdade. E é até algo que é mais seguro para você cuidar o ano inteiro, porque tem aquelas mulheres que quando chega o carnaval se desesperam porque tá chegando o carnaval ou tá chegando o verão, quer colocar um biquíni e entra em desespero e começa a fazer aquelas dietas malucas em cima da hora. Exatamente isso. Porque já não deu tempo se cuidar. Exatamente, não deu tempo se cuidar durante o ano, não deu tempo, né, se cuidar durante o ano. E aí ela faz dieta maluca ali em cima. E além de tudo, não é só... aí elas vão para essas clínicas que muitas vezes não sabem nem o que estão colocando de profissionais. Faz o procedimento e faz procedimentos. E quantas mulheres a gente não tem... procedimento baratinho. E quantas mulheres que a gente não tem que acabou tendo sérios problemas com o corpo, a autoestima acabou com elas, né? Vem muitas, infelizmente, a perder a vida. É verdade. E não são diagnosticadas porque a família tem vergonha, todo mundo tem vergonha de falar e muitas vezes isso nem cai na mídia. Sim. Não, e é bem isso. Essas dietas malucas, isso daí. E depois vem um efeito rebote que piora a situação. Perdeu 10 e engordou 20 e aí, na volta. Nesse meio tempo, ela fez o quê? Ela colocou o metabolismo dela, que eu acredito que você, à frente de tudo isso, você sabe que coloca em risco. Porque daí ela mexe com uma coisa que estava ali quieta, claro. Que vem a menopausa louca, precoce, fazendo tudo um turbilhão, porque ela colocou coisas
E às vezes começa a tomar remédio, né? Muitas Esses inibidor de apetite. Inibidor de apetite. Muitas. Tem algumas amigas que fazem uso desse negocinho aí do capeta. Exatamente. Ai, e daí que de Deus é que não é. Porque daí quem se preocupa com a saúde, a gente fica maluca, né, gente? Ai, meu Deus, é sério. Não, e parece que entra por um ouvido e sai pelo outro. O ser humaninho não consegue colocar isso, que isso aí não é vida, gente. Mas, olha, não é fácil essa mulherada. Essa mulher dá muito trabalho pra gente, Andressa. Meninas, a gente vai para um breve intervalo. A gente já volta aqui com mais, né, informações, mais fala aqui sobre a menopausa com essa mulher incrível, né? Olá, voltamos para o segundo bloco aqui com essa mulher incrível da Andressa, que é da KEF. Agora, para o segundo bloco, gente, a gente vai falar um pouquinho também. Eu quero que ela conte para nós essa empresa incrível que faz parte aí da vida dela, que é algo que está dando muito carinho, respeito com as mulheres, você está trazendo aí. E realmente, Andressa, quando eu recebi aquela caixinha, hein? Que caixinha maravilhosa. Eu falei ou não falei, Amanda, da caixinha? Eu fiquei... Sim. E todo mundo que chega em casa, para as mulheres, eu faço um portfólio. Eu abro aquela caixinha, eu mostro tudo que tem, aquela sacolinha. Digo, meu Deus do céu, é muito, muito incrível. Andressa, até sobre isso, eu quero falar com você sobre quais as alternativas naturais e farmacológicas ajudam a lidar com os sintomas. Você que vem dessa, né, desse cuidado, desse olhar aí como farmacêutica, né? Sim. Bom, a primeira coisa mais importante é o que a gente estava falando no bloco anterior, né? Alimentação, exercício físico e sono. Isso é a base de qualquer... é a base do bem-estar e da saúde. Se você não se alimenta bem, se você não dorme bem, se você não se movimenta, não tem milagre que vá resolver. Exatamente, né? Isso. Hoje, o tratamento de primeira escolha dos médicos é a terapia de reposição hormonal. Né? E daí existe a terapia, ela pode ser feita de diversas formas, com creme, com comprimido, só na região íntima, né? Então depende muito de mulher para mulher. Mas existem algumas restrições, né? Então, tem algumas mulheres que não têm critério para terapia de reposição. Para fazer a terapia de reposição, você precisa encontrar uma médica qualificada, né? Que vá te orientar, que vá prescrever aquilo que você precisa e nada mais do que isso, né? Para conseguir melhorar a tua qualidade de vida. Então, é possível e você precisa desse profissional, dessa médica para te prescrever. Se você não quer ou não pode fazer terapia de reposição, ou se você quer começar antes, né, hoje, antes de você se consultar, existem algumas alternativas. E eu vou começar puxando o jabá da KEF. Claro, com certeza, Tem que ser. Tem que falar. Então, a KEF, na KEF a gente trabalha com suplementos, né, à base de vitaminas e minerais, principalmente. Então, são 2 produtos que a gente tem hoje, né? Então, o Balance é um produto para o dia, que vai melhorar o humor, vai te dar mais disposição, ajuda a melhorar a energia, né? Fazer com que você tenha mais energia para o teu dia, melhora a memória, também a parte cognitiva, né? Então, aquela chave que a gente estava guardando dentro da geladeira, né? Então, para trazer essa memória de volta. Ele ajuda a reduzir calorões, melhorar a libido, melhorar a hidratação da pele, do cabelo, a hidratação íntima. E o Sleep, que é um produto para a noite, para melhorar a qualidade do sono. Então, para mulheres que acordam algumas vezes durante a noite, né, que não tem aquele sono de qualidade, o Sleep faz com que você tenha esse sono mais profundo e mais restaurador, né? Mas um sono realmente de qualidade, para que você tenha aí energia e esteja bem para enfrentar o seu dia. Os 2 produtos são 0 glúten, 0 açúcar, 0 lactose, são veganos, né? Então, eles são super inclusivos, podem ser usados para mulheres que não podem fazer terapia de reposição hormonal, né? Algumas mulheres que têm casos aí de câncer de mama, por exemplo, né? Então, eles são super inclusivos e super seguros. Esses suplementos vocês podem encontrar no www.vivakef.com.br. KEFI, né? A KEF com K. Então, vivakef.com.br. Além dos suplementos desses que a gente tem, eu recomendo muitíssimo, né, fortemente,
o ômega 3. O ômega 3 é extremamente importante para a saúde cerebral e para a saúde cardiovascular da mulher. Então, assim, ele é indispensável mesmo, para qualquer idade, mas para mulher 40 a mais, o ômega 3 ali, ele é um dos top, dos que está em primeiro lugar. Eu gosto muito também do resveratrol. O resveratrol, ele é altamente antioxidante, né? Então ajuda muito também na saúde do cérebro, na saúde da pele da mulher, né? E na saúde cardiovascular. Ele é muito legal. Então, suplementos dos mais variados, né? Tem a creatina, que também é super importante para manutenção da massa magra, para a saúde do cérebro também. Diga, Jô. E a gente tem que pensar, Andressa, que a gente tem que ter um cuidado com nós, mulheres, de dentro para fora. Total. Não adianta eu ir agora, mês que vai começar agora, correr, não desmerecendo as biomédicas. Eu tenho uma biomédica maravilhosa, que é a doutora Marcela Perucini. Mas, assim, correr, fazer um procedimento no rosto, um botox, um colágeno, que a gente sabe que agora no inverno que a gente consegue fazer alguns procedimentos, até os procedimentos de cirurgia plásticas, mas sem antes você também cuidar das vitaminas de você. Exatamente. Então, assim, acha que não é preciso, eu não vou começar a tomar isso aí, não é a hora, não é o momento. Se entope de produtos, outros nada a ver. E aí você quer que você tenha ali a tua vida, a sua boa. Como é que você vai ter isso? Exatamente. E daí às vezes, faz o procedimento não funciona e bota a culpa na biomédica. Mas a culpa não é dela. Isso. Né? A gente precisa cuidar da parte interna, tomar água, né? Então, a hidratação, assim, o corpo não funciona se a gente não beber água, então precisa tomar água. Algumas coisas que a gente pode adicionar na nossa alimentação. As castanhas, que são super legais para a mulher também. A linhaça, a chia, né? A semente de girassol. Então, que são excelentes para a saúde da mulher. Né? E ajudam também na produção hormonal, não só dos hormônios que a gente perde nessa fase, que o estrogênio, ali, a progesterona, mas também nos outros hormônios que a gente produz, nos hormônios cerebrais, nos hormônios da tireoide. Né? Então, tudo isso, essas castanhas, elas ajudam muito. O abacate, né, que é fonte de gordura boa. Então, as gorduras boas, né? As gorduras boas. O azeite de oliva, o abacate, que também é maravilhoso. Você consegue fazer várias receitinhas e que ele também é maravilhoso. E lembrando, gente, mulheres, por favor, fuja. Mas fuja do açúcar e da farinha de trigo. A farinha em si, a branca, também não é saudável. Eu sempre digo assim, que o saudável depende muito da dose, né? O saudável, Andressa, e o veneno. Vamos controlar. Aquilo que a gente estava falando, não é que você nunca mais vai comer. Mas se você puder evitar, né? O açúcar, ele é realmente ele é problemático. O álcool, né? O álcool, se possível, eliminar. Eu falo se possível porque, assim, eu sou suspeita para falar, eu adoro uma tacinha de vinho. Mas diz que o vinho tá dentro dos cardiologistas, dos médicos, diz que uma tacinha pode se tomar. Mas assim, que o problema é que para a mulher, nessa fase, o álcool, ele é realmente nocivo. Então, ele acaba eliminando essa parte. Porque o que acontece? Ele demora mais tempo também no corpo. A uva, ali, ela é antioxidante e tal. Só que o álcool, ele é muito problemático. Né? E além de ser um monte de caloria, né? Porque você tá ali engorda. Ele demora 300 anos para sair do teu corpo durante a semana inteira. Exatamente. Então, assim, quer tomar uma tacinha? Toma uma tacinha. Não é isso que vai acabar com a sua vida. Mas ele é extremamente nocivo, aumenta calorão, tá? Piora fogacho, piora a candidíase de repetição que a gente estava falando, aumenta a desidratação, aumenta o ganho de peso, né? Então, assim, realmente ele é ruim. Quero tomar? Vou tomar consciente, né? Então, eu vou tomar consciente de que isso daqui não é uma coisa que vai ser saudável para mim, mas vou tomar uma tacinha e tá tudo bem no outro dia, né? Sim. Então, assim, eu falo se puder eliminar, porque realmente eliminar seria a melhor estratégia. Mas se não der, se não for possível, limitar ali a uma tacinha, 2 tacinhas por semana.
né? Então, tipo assim, escolhe o dia lá que você quer mais relaxar e toma ali 1, 2 tacinhas naquele dia e só. Não, é Então, importantíssimo. aí é importante também a mulher avaliar, porque às vezes tem muitos suplementos que são termogênicos, né? E a gente associa o termogênico à perda de peso. Porém, o termogênico para a mulher nessa fase, ele não é tão positivo, porque o nome já diz, termo, né? Ele está relacionado com calor. Sim. Se a mulher tem fogacho, se ela tomar termogênico, vai aumentar fogacho. Vai aumentar. Então, alimentos como canela em excesso, o gengibre, né? O gengibre é maravilhoso, mas se você consumir demais, vai aumentar fogacho. Então, tem que tomar cuidado. Pimentas, né? Pimenta maravilhosa, eu amo. Porém, vai aumentar fogacho. Né? Então, a gente tem que tomar cuidado com essas coisas. Quantas informações que a gente não faz ideia. Sim. E se eu que vivo falando sobre isso, eu não tenho, imagine mulheres que não têm essa informação. Exatamente. Porque, assim, hoje a gente não é desmerecendo nenhuma influenciadora, nenhuma mulher incrível, que eu também acompanho, mas as informações, você está vendo que esse tipo de informações, elas não chegam para nós, mulheres, que somos mulheres reais. Porque o que eu digo muito, que eu gosto de trazer no programa, ontem fiz um ano aqui à frente do programa Empreendendo com Elas, é justamente isso. Falar com mulheres reais, sabe? Trazer essas informações, trazer isso que você está falando, que é o teu dia a dia, que você estudou, que você está à frente, que você, dentro, né, de tudo que você trouxe aqui, os produtos são incríveis, realmente, eu já estou fazendo uso, está fazendo diferença para mim, e eu estou naquela fase do climatério, então ainda está oscilando algumas coisas para mim, e eu já percebi realmente que o meu sono tá ótimo, até mais do que, né? Eu já dormi, agora eu durmo com uma pedra. Que bom. A minha filha falou, mãe, você escutou? Eu falei, não escutei nada. Ai, que mãe, delícia. você viu? Eu não vi nada. Mãe, eu digo, uai. Ela olhou do lado da cama e falou assim, já sei. Eu falei, não mexe nos meus suplementos. Ai, mas que coisa boa, né? Hora de dormir, hora de dormir. E é isso que eu quero trazer para as mulheres, entendeu? Porque se tem algo também que eu gosto muito de fazer, Andressa, com tudo aqui, e até a Amanda sabe que eu falo para as meninas assim, eu sou o para-raio, eu vou. Se for bom, porteira tá aberta. Se não foi, recuo e eu não deixo vocês ir. Sim. Então, às vezes eu vou no lugar e eu falo assim, amiga, não amiga, deu certo. Não é para você lá. Eu fui e não vai. E eu sou assim no meu dia a dia com todas as mulheres que estão comigo. Então, comer algum suplemento, alguma coisa, eu como digo assim, e daí, Jô? Eu digo, não, amiga, não é desmerecendo, mas para mim não foi delas, mas se para você não foi, que fala igual uma matraca, que nada tá ruim e que imagina, se dá bem com tudo. Se dá bem com todo mundo, não fala mal de nenhum produto. Se para você não foi bom, imagine para mim. Eu não vou, não. Ai, que bom ter uma amiga assim. Poxa, não é verdade, Amanda? É isso mesmo. Estamos recebendo mensagem Ai, aqui. amo. A Madalena Costa disse profissional incrível, trazendo informações importantes, obrigada, conscientizando as mulheres em busca de uma saúde melhor antes, durante e após a menopausa. Parabéns e muito obrigada. Aprendo muito com a Andressa. Olha isso. Essa é minha mames. Ai, Madalena Costa é mames. Mames, ai, mames, tá indo pra academia, mames? Eu tava falando que você tava indo pra musculação. Você tá indo? Ai, mames, maravilhosa. Prova de fogo agora. Olha aí, tá vendo? Mames, maravilhosa. Obrigada pelo carinho. Exatamente isso. É trazer sempre informações, falar muito. Levar também, a gente quer levar muita informação para as nossas mulheres, como a gente falou, nós temos nossas mulheres 30 mais, que a menopausa também está cada vez vindo mais cedo. Eu não sei o que está acontecendo aí, mas tem algumas situações, Andressa, muito sérias também com algumas mulheres. Mulheres que passaram pelo câncer também, elas acabam ficando, a menopausa acaba vindo mais cedo para elas, né? Então, você veja que como é um processo que não é falado. Sim. Exatamente. Essa questão da menopausa precoce, a gente tem uma cliente que tem 28 anos. Nossa, que ela consome os produtos e ela teve menopausa precoce. Meu Deus. Então, assim, até
de 39 para trás é precoce, né? Considerado menopausa precoce. De 40 para frente já é uma menopausa normal. E a menopausa... Que aqui você tem que já vai entrar mesmo no ciclo, né? Isso, exatamente. Tá, em média, né, a mulher brasileira tem a sua menopausa... Hoje, a média é 48 anos, né? Até o ano passado, até 2024, a média era 51 anos. Agora a média diminuiu 48. Mas pegou bastante, né? 3 anos 3 aí, né? anos. Mas o que define essa diminuição, Andressa? Então, na verdade, primeira coisa, estilo de vida. Né? Estilo de vida, porque a gente tem a genética está relacionada com isso com absoluta certeza. Sim. Né? Mas o estilo de vida é o que vai ditar como as coisas vão acontecer na sua vida. Né? Assim como, por exemplo, né, a questão do câncer. A mulher pode ter um gene que é um gene que vai levar ela a ter um câncer, mas pode ser que ela não desenvolva esse câncer. Isso vai depender do estilo de vida. Assim como tem mulheres que não têm gene nenhum, não tem na sua genética a propensão para o câncer, mas ela vai desenvolver um câncer pela questão do estilo de vida. Né? Então, daí, estilo de vida entra várias coisas, como, por exemplo, a alimentação, exercício físico, tabagismo. Né? O álcool, o estresse. Né? Então, a gente fala pouco do estresse, mas o estresse, ele está diretamente relacionado com o estilo de vida. Né? Então, se a gente passa a vida toda com níveis altíssimos de estresse, daí não dorme, daí se priva do sono para o trabalho ou para N outras coisas, isso daí é estilo de vida. Isso daí interfere negativamente na forma como a nossa saúde e a nossa vida vai acontecer. Exatamente. Agora... Pense você que se mudou para 48 anos, né? Uhum. Agora, essas nova geração que está vindo, principalmente de meninas que estão aí fumando mais cedo, porque hoje tal do vape, né? O tal do vape, e isso aí, gente, é que eu não vou fazer isso, mas se eu saio aqui, aonde é a rádio, tem uma escola, e eu fico aqui, na frente aqui, ou ali na McDonald's, é uma loucura as meninas, uma entregando o tal do vape para outra ali, boca a boca, sem... Só dar aquela passadinha ali, que eu jamais faria isso, porque se tem uma coisa que eu sou muito, o copo é meu, a colher é minha, sabe? Eu não sou muito de dividir, então elas limpam ali, entrega, a outra vai. Imagina, meninas de quê? A gente tá falando de meninas de 15 anos, 16 anos. Gente, a McDonald's explodindo, a meninada acabando de comer aquele McDonald's, aquele hambúrguer, mais sorvete, mais Coca-Cola. Aí, e além disso, né, ainda tem a questão do anticoncepcional. Ah, sim. Porque elas estão mais cedo se relacionando e mais cedo elas começam a tomar um anticoncepcional. Então, imagine-se para essa geração, que para nossa geração já está há 48 anos, imagine para essa geração de meninas. Sim. Vai ser muito mais precoce. E daí tem a qualidade do ar também. Exatamente. Né? A questão do uso das redes sociais que influencia na saúde mental. Né? Então, a gente tem um declínio na saúde mental, isso aí que a gente está vendo já nas crianças e nessa geração que você está comentando, Jo. Então, realmente é bem, bem difícil. E outra, a qualidade alimentar. Né? Então, mesmo que, como a agricultura tradicional, ali, a forma como as coisas acontecem, esse uso excessivo de agroquímicos, né? Sim. Tudo isso... Também, quanto mais a gente faz uso disso, menor é a qualidade do alimento. Exatamente. Pior fica, né? Por isso que quanto mais a gente começa a perceber, por exemplo, a necessidade de suplementação de vários nutrientes, ela aumenta. Ciclicamente, né? Então, quanto mais o tempo passa, maior a necessidade de você suplementar. Por quê? Porque esses nutrientes que vinham antes... alimentos que vinham muito ricos em nutrientes, vêm ficando cada vez menos ricos em nutrientes. Né? Exatamente pela forma como... Porque aquele solo já não é mais aquele solo super fértil, né? Que tinha milhares de micro-organismos ali que produziam, né, os nutrientes que eram incorporados ali na cenoura, por exemplo. Sim. Né? Então, já não. Você já tem ali... Se você passa um antifúngico para matar um fungo, que é uma doença... um fungo que causa doença na planta, esse antifúngico vai matar o fungo que está no chão também. Sim. Que era um fungo benéfico,
benéfico, por exemplo. Então, é uma bola de neve, É uma né? bola de neve. É uma então, bola de neve. você veja, então, o quanto essas meninas precisam ter informações Exatamente. para que elas entendam como lá na frente vai estar com a saúde delas. Com Porque certeza. daí são mulheres que vão estar com 28 anos, o nível de estresse aumenta, porque hoje a gente sabe que existem as doenças como alopécias, porque daí é o estresse, a ansiedade, precisa ano de vestibular, não tem uma alimentação boa, entra na faculdade. Aí, quando ela vai ver a saúde dela, ela declinou a saúde dela de uma forma que ela não consegue mais voltar. Exatamente. Porque é tudo um turbilhão. E, assim, hoje eu digo que tudo influencia para que a gente tenha, infelizmente, não tenha uma qualidade tão boa de vida e de saúde. Com certeza. É muito mais fácil você ter uma qualidade ruim. Sim, Por quê? Porque daí você não faz um exercício, você come qualquer congelado aí, você compra e se alimenta disso mesmo. iFood. Exatamente. iFood. Você vê, hoje eu tenho aí uma filha de 27 anos que é iFood. Entendeu? Exatamente. Daqui a pouco tá chegando, o que chegou? Chegou um açaí, tá. Daqui a pouco, já pedi McDonald's. Tô pedindo, entendeu? iFood. Celular, iFood, peço. Vou sair, não aguento caminhar, vou de carro. Exatamente. Mas a academia vai começar quando? Não, tô com dor aqui, tô com dor ali, não vou dar esse mês, porque esse mês eu tenho que estudar mais, porque agora eu vou fazer tal coisa e o horário do meu trabalho não condiz com o horário que eu consigo fazer academia. Porque eu não sei que trem que é esse que tem que ter horário para ir para academia. Não, você tem que ter um horário, mas... Não, mas 6 horas da manhã, caramba! Com certeza. É o melhor horário. É o melhor horário, concordo. Não, e na verdade, quem quer, faz. Quem não quer, arruma desculpa. Exatamente. Né? Então, assim, desculpa, sempre vai ter uma razão pra gente não fazer. Exatamente sempre vai ter. Isso. Sempre, se você for pensar, por exemplo, a gente lá em casa levanta às 5 horas da manhã pra ir pra academia. Você acha que eu gosto de levantar às 5 da manhã? Eu não gosto. Às 5 da manhã eu gosto de ficar dormindo, de ficar quentinha. Mas eu não tenho que gostar. De novo, tenho que gostar, eu tenho que fazer. Pra mim, esse é o melhor horário. Se eu não for às 6 da manhã, 6:30, eu sei que final da tarde eu vou estar cansada, eu não vou. Então, eu vou às 6:30 da manhã. Eu levanto e vou, nem que seja me arrastando. Né? Porque é o horário que cabe dentro da minha rotina. Dentro da sua rotina. E esse é isso que a gente tem que fazer, essa análise. Que horário que é melhor pra mim? É o horário X. Consigo na academia? Sim. Não consigo? Então, o que eu posso fazer na minha casa? Como a Amanda estava comentando ali, né? De pegar os pesos ali. Olhar no YouTube. Como que eu posso fazer na minha casa? Meia horinha, 20 minutos de exercício, para que isso se torne uma rotina. Sim. Né? E... enfim, optar por isso, porque realmente tudo vem a favor do não ser saudável. De não né? ser saudável. Tudo isso é muito mais fácil. É muito mais fácil. E uma dúvida até sobre os suplementos, Andressa. Em quanto tempo as mulheres, depois que elas começam a tomar, elas já começam a sentir ali os efeitos, a diminuição dos sintomas? O ideal para suplemento, a gente fala que é no mínimo 3 meses, né? Então, a mulher pode começar a sentir diferença com 15, 20 dias, né? Nos primeiros 15, 20 dias de uso, você já sente diferença, já vai sentir uma energia melhor, vai sentir mais disposição, vai sentir melhora no teu sono, no teu humor. Mas, para você sentir o potencial total daquele suplemento, seja ele qual for. Para que você consiga saber o potencial máximo desse suplemento, é no mínimo 3 meses. Eu sempre uso como exemplo, quando a gente vai no médico ali, faz um exame de sangue e vê que a vitamina D tá baixa. O que ele faz? Ele manda você suplementar por 6 meses. Ele nunca nenhum médico vai te dar uma receita para você suplementar para 1 mês. Nunca. Porque em 1 mês, o teu corpo tá começando a entender que você tá colocando alguma coisa para dentro. Né? Então, esses 3 meses é essencial, é o mínimo. Mínimo 3 meses. Aí, você vai... só que como os sintomas, eles são... podem durar aí 20 anos, né? São sintomas contínuos em decorrência dessa queda hormonal. O ideal é que você faça um uso contínuo.
né? E, claro, faça o acompanhamento, como a Josi falou, preventivo, né? Um acompanhamento preventivo de exames de sangue recorrente. Tem uma profissional ao teu lado que vai olhar esses exames e interpretar para você, porque Sim. não é só o valor de referência. Pode ser que um exame eu olhe ali, o valor de referência esteja dentro, mas um outro exame, Exatamente, não. isso E acontece. a junção desses 2 exames é que vai me dizer alguma coisa. Nunca, quando a gente está analisando um exame, nunca é um exame sozinho. É sempre a gente olha vários exames para dizer se você tem alguma alteração no fígado, por exemplo, ou no rim. Nunca é só um exame, né? Então, é importante ter esse profissional do teu lado para fazer a avaliação desse exame, né? Desses teus exames, te dizer se realmente está tudo bem, se você precisa suplementar alguma coisa a mais ou não, né? Ou precisa parar a suplementação porque está com excesso de alguma coisa, né? Então, esse é o conjunto. A suplementação, de modo geral, ela é contínua. Você vai suplementar aí full time, né? Mas ter esse profissional ali do teu lado, essa profissional que vai te pedir esses exames e acompanhar esses exames é fundamental. Perfeito. E procure não olhar no Google, né? Médico no Google não funciona, tá, gente? O chat GPT, que agora é o rei. Agora tá em alta, né? Agora tá em alta. Aí vou fazer aqui, vou mostrar aqui para ele como é que tá o negócio. Daí você sai dali chorando. Não façam isso. Exatamente. Eu tenho uma amiga que às vezes resolve fazer. Eu digo, não, vocês são maluquinha, né? Eu nem vou atrás disso. Não, marca o com a Google médica. é sempre a gente colocar o exame X tanto. É câncer. Sempre assim, uma desgraça. É sempre uma desgraça. Isso aí acontece 3 dias antes de morrer. Já saio chorando antes de saber o que está acontecendo. Então, por favor. E como a gente tem falado, uma suplementação, alimentação, um bom sono, você começa a mudar a tua vida. O teu estilo de vida, você começa a melhorar ele, automaticamente tudo na tua vida vai melhorar. Né? A questão da tua empresa onde você trabalha, você vai conseguir aumentar mais a tua produtividade, que é importantíssimo isso, né? Principalmente para a mulher. A gente consegue, dentro do nosso empreendedorismo, empreender melhor. Com certeza. Ter ali uma qualidade de sono, gente, quando você não consegue... sono, eu digo que é algo importantíssimo na vida. Nossa... Depois do intestino, acho que o sono, não é verdade, Andressa? Eu acho que eles caminham juntos, eles viu, têm Ju? que andar juntos, né? Eles têm que estar ali, ó, alinhados. Você se torna uma pessoa mais feliz, mesmo com o tempo, mesmo com tudo, mesmo que a questão financeira não esteja tão boa, mas você se torna uma pessoa mais feliz. Com certeza. E não coloque a culpa nos outros, porque isso são coisas que você tem que fazer. Eu digo que nós, mulheres, nós temos que começar a realmente pegar a rédea da vida. Dizer, agora é o meu momento de me cuidar, de me tratar. Temos excelentes médicas, mas a gente tem que pensar que não é só a parte da estética. Total, mas também isso. de dentro para fora. Exatamente. Pra que e vou adicionar um ponto também, além desses que você falou, né? Do exercício, da alimentação e do sono, a informação. Né? Exato. Porque quando a gente sabe das coisas, sabe o que, por exemplo, falando de menopausa, né, de climatério, quando a gente sabe o que ela traz, quando a gente sabe o que a gente precisa olhar, o que a gente precisa cuidar, quais são os sintomas relacionados a essa fase, né, o que ela, como lidar com isso, quando a gente tem essa informação, a gente consegue cuidar de todas as outras coisas, né? Então a gente consegue entender o impacto e bolar uma estratégia para melhorar toda a nossa saúde de modo geral, né? É fato isso. E procurar boas pessoas. E como eu sempre digo, trazer mulheres reais. Quando você fala com mulheres reais, você está falando com mulher do dia a dia. Hoje, você pode ter acesso ali ao Instagram da Kef, da Andressa, entender, acompanhar, segui-la, ver outras mulheres reais fazendo o uso do suplemento, as dicas que você coloca ali, que é importantíssimo para nós mulheres. Então, sabe, e são coisas do nosso dia a dia. Algo que, como eu falei para você, hoje eu não consegui ir à academia. Tudo bem, então eu vou fazer pelo menos uma caminhada no parque. Sim. E se eu tô doente, tudo bem. Parou, recupera, Exatamente 2, 3 dias e depois retoma. Retoma. Então, fazer isso, convida uma outra amiga. Às vezes você está sabendo que tem uma amiga que está passando por esse processo. Converse com ela, diga, olha, eu vi lá, escutei, tem uma mulher lá que está falando demais da menopausa, veja quem é. Porque é sobre isso. Nós temos que levar informações para nossas mulheres. Está faltando. E com essa falta de informação,
ela fica assim, vamos falar a palavra que todo mundo conhece, a ver navio. Ela fica naquele oceano, naquele barquinho, só olhando para o lado e não vendo mais nada, só água. Exatamente, exatamente. Por quê? Porque vem muita preocupação, vem muito estresse, vem muita ansiedade. Gente, só quem vive ou conhece uma pessoa que está ali no teu dia a dia, que passou por isso, sabe realmente o que acontece. Exatamente. E também como é que a gente vai querer que os nossos colegas de trabalho, que os nossos filhos, que os nossos companheiros ou companheiras entendam o que a gente está passando se nem a gente entende? Se nem a gente entende, né? nem a gente quer falar dele. Exatamente. Então, é um tabu que eu não quero falar, mas não tem que ter isso, tabu. Não é que eu vou escrever na minha testa estou vivendo. Não, mas eu quero que as informações que hoje eu consigo ter, eu passe informações corretas, informações que são verdadeiras também, né? Claro, e com muito cuidado. E antes de você julgar aquela mulher que está tão estressada, tão ansiosa, depressiva, entrando em quadro de depressão, não querendo se cuidar, mulheres que não querem mais cuidar, a autoestima dela está lá embaixo, ela está ali deitada naquela cama, da cama ela vai para o sofá com aquela camiseta toda ali largada. Mas por que ela está assim? Algo dentro dela que está mexendo e ninguém está dando esse valor. Exatamente. Infelizmente, a gente também tem que procurar bons profissionais. Então, a indicação hoje faz muita diferença. Com certeza, verdade. Porque a gente também tem muitos, não desmerecendo nenhum, jamais. Mas a gente sabe que hoje a gente tem alguns profissionais que não estão atentos com o que está acontecendo com a saúde da mulher. Verdade. Então, é mais fácil ele dar um remédio para ela, que um calmante, os famosos anti-estresse, e ela virar uma planta, do que tentar falar, não, vamos procurar o que está acontecendo com você, qual é a causa. Exato. Eu já fui viva a prova disso, porque eu tive um momento de estresse que eu fui lá e quiseram me dar apenas um calmante. Não, aí eu até caí Aí eu tomei e fiquei igual uma planta mesmo, né? Você sai de um lugar e vai para um outro. Eu falei, gente, isso aqui não é eu não sou assim. Peguei, joguei aquele remédio fora. E quando eu voltei lá, ela falou, e aí? Eu falei, e aí que eu parei com aquele negócio, porque eu sou faladeira, eu sou de subir em tudo quanto é lugar. E daí eu me vi desmotivada, parada, esperando que tudo viesse acontecer comigo. Falei, não, parei na hora. Não, não é que o medicamento, às vezes, ele é necessário. Às vezes ele é necessário. Quando a mulher está quando ela está muito profunda, numa depressão, realmente, às vezes, é necessário entrar com a medicação. Mas, mesmo assim, a gente precisa de um profissional que olhe para a mulher e que entenda em que momento ela está. Né? Que olhe para você e diga assim, não, eu sei que você está nessa fase do climatério. Então, ao invés da gente entrar com 3 medicações, vamos entrar com essa medicação e com esse suplemento e com esse... Porque tudo isso, né, o nosso corpo, o nosso metabolismo é uma orquestra perfeita, né? Então, às vezes, uma coisinha, por exemplo, a vitamina B12... A vitamina B12 é uma coisa que é extremamente importante, que está relacionada com a saúde do cérebro e que, normalmente, a grande maioria das pessoas que ainda não teve vai ter deficiência um dia, porque é um nutriente que é difícil da gente obter, mesmo na alimentação. Né? Então, e faz toda a diferença. Então, às vezes, a mulher não está com sintoma de depressão, ela está com uma baixa de vitamina B12. Né? Então, por isso é importante esse olhar integral. Né? Um médico que olhe de forma integral e entenda que a mulher está naquele momento e avalie o que é necessário, se realmente é necessário entrar com um antidepressivo ou não. Né? E se for tudo bem, a gente faz o tratamento, mas dando todo o suporte base ali para que quando ela parar esse antidepressivo, ela tenha saúde para continuar, né? Exatamente isso. E cuidado, né? Como a gente está falando aqui em relação às informações, procure também um médico que você goste. Eu digo que eu gosto muito de ir com as minhas amigas, né? Ou então eu levo elas, porque daí eu digo, você gostou? Ah, não, mas calma, você gostou? Ah, eu gostei. Me senti à vontade, consegui conversar com a doutora também entendeu e a gente vai começar. Então, beleza. Então, eu sempre faço eu gosto de fazer essa ponte, porque realmente se sentir também ali, ela mais acolhida, né? Então, você quer que eu vá com você? Esse dia, até final de semana eu estava num evento e tinha uma senhora idosa, linda lá, e aí ela falou que ela estava nessas situações, né? E eu falei, e ela não é daqui, ela é de Paranaguá. Eu falei, se você quiser,
Me peguei o WhatsApp dela. Falei, a gente combina, eu levo você na doutora e aí depois a gente sai para tomar um café. Que maravilhoso. Gente, todo mundo mandando mensagem, querendo o telefone da Josi para ser amigo da Josi. Não falei que ela me levou até para tomar a vacina e ainda manda mensagem dizendo, olha, leva o documento, tá? Ai, bonitinho. Isso se chama rede de apoio? Isso, é extremamente então, é sobre importante. isso. E eu falei exatamente, e isso, algo que eu ia falar é fazer a rede de apoio, né? Ter essa rede de apoio. Sim. Porque eu sei que aquela mulher naquela hora, ela tem a filha dela, mas ela não quer ir com a filha dela. E do jeito que eu estava vendo ali, a filha dela estava com pouca paciência com ela. A filha dela também não quer ir com ela. A filha dela também não quer ir com ela. E aí, eu me coloquei no lugar. Eu falei assim, gente, eu vou com você. Não preciso entrar na sala com você, mas só o fato de eu ficar ali fora. E quando você sair, você vê que eu estou ali, é uma forma de você dar o teu carinho, dar a tua, sabe? E cuidar. E é a rede de apoio. Estamos aqui. Sabe? Tô te entendendo nesse momento. E se você também não quiser falar, vamos caladinha. Mas mas eu estou. Eu acho que isso também é muito importante. Então, para nós mulheres, a gente também tem que fazer essa rede de apoio. E para as mulheres que têm grupo de mulheres, fale sobre a menopausa. Não é só falar sobre o empreendedorismo. Sim. Não é apenas trazer aqui mulheres incríveis para falar sobre as empresas, sobre direitos ou não. Mas a gente vem trazendo uma questão da saúde. Até, inclusive, essa semana e esse mês eu priorizei um pouco mais realmente a saúde da mulher. Claro. Então, eu estou vindo com profissionais que realmente saibam e que traga isso. Porque não adianta a gente falar do CPF, do CNPJ dela, se a gente não falar do CPF. Os dois têm que andar juntos. Com certeza. E andam, né? E andam. Não, mesmo que a gente queira desvincular, não desvincula. Exatamente isso. E se você não sabe falar sobre menopausa e quer falar no seu grupo de mulheres, ou na sua empresa, ou em qualquer lugar, temos aqui 2 profissionais maravilhosas. Josiane Mota e doutora Andressa Katiski. É isso aí, E a gente ainda leva a nossa mascotinha Amanda. A Amanda é a nossa Vou fotógrafa profissional. Exato. Fotógrafa para as mulheres. Exato. Não, ela fotografa o evento. Isso. Ela fotografa os profissionais. Exatamente. Você tá vendo só? Olha aí, gente. É isso aí. E Vamos você, lá. mulher, ainda vai se sentir linda com a minha foto. Exatamente. E vai sair dali bela, leve, porque vai ter ali. Lá em cima. Vamos falar sobre a sua autoestima. Vamos ter aqui, todas as questões dos suplementos maravilhosos que temos aqui com essa mulher incrível, dessa empresa que é uma empresa que realmente tem um olhar, um cuidado para as mulheres. Andressa, parabéns por esse teu trabalho. Eu acho que é uma forma que você transformou um pouco de dor em amor, né? Porque você viu ali a falta que a sua mãe sentia e foi com muita propriedade, porque hoje você pode falar novamente com muita propriedade, porque você viu dentro da sua própria casa. E quando a gente vê, e você fala assim, puxa vida, se você se colocou no lugar de outras mulheres, sim, que é o que nós também precisamos fazer e que está faltando também um pouquinho. Então, se colocar no lugar de uma outra mulher e dizer assim, eu vou transformar ali o momento dela de tanta dor, ansiedade, estresse, autoestima baixa, a depressão, o câncer, né? Porque a gente sabe, e a gente tem um tabu que a gente tem que eliminar, que dizem que a reposição hormonal é que vai dar o câncer. E é totalmente ao contrário, pelo amor de Deus. Se você não fizer o tratamento adequado, com um profissional adequado, aí você sim pode ter uma doença aí. Exatamente. E adoecer a família e vir até perder a vida muito jovem. Exatamente. Né? Então, ter esse cuidado. Chegamos ao final. Mas você sabe que você tem cadeira aqui cativa. Aqui é que nem clube de futebol. Você tem a tua cadeira aqui da semana, do mês. E a gente provavelmente agora, eu acredito que vai sair vários projetos aqui, verdade. Porque a coisa fluiu aqui no intervalo, gente. Várias anotações, várias coisas para ser colocada. E eu estou muito feliz porque se já acontecer essa parceria, como já está acontecendo, é algo incrível, é algo que realmente a gente quer trazer esse cuidado, esse amor, essa atenção, esse respeito para as mulheres. E que vai beneficiar todas nós, né? Todas nós mulheres. Meu amor, deixe teu beijo, tua frase, teu Instagram. Fica à vontade que você aqui é a diretora. Ai, obrigada, Jo. Bom,
Para quem quiser conhecer melhor a KEF, né, vocês podem entrar no nosso site, que é VivaKEF, KEFI, Por né? favor, sigam. vivakef.com.br. No Instagram, como @VivaKEF também. A gente tem um podcast que está no YouTube, está também no Deezer, ai, meu Deus, me fugiu. Spotify? No Spotify, isso. Obrigada, Amanda. Então, temos um podcast para você que quer conhecer melhor sobre essa fase. Nós temos também um blog.vivakef.com.br, que está riquíssimo também de informações, né, para que a gente consiga entender. E, se você quer que a sua família entenda, você pode enviar aquela matéria ali para o seu companheiro, para sua companheira, para os seus filhos, para que eles comecem a entender já essa fase da vida que você está. Isso. Se eu puder dar uma dica, né, deixar uma dica para vocês, é se olhar com amor, né? Abraçar essa fase e se abraçar, entender que nessa pessoa que você vê quando você está de frente para o espelho reside tudo o que você precisa para ter qualquer coisa que você almeje, para ter sucesso, para ter saúde, para ter amor, né? Então, nessa imagem, nessa pessoa reside tudo o que você precisa. Então, cuide dela. Né? Cuide, busque profissionais qualificados, busque uma rede de apoio, busque informação e busque alternativas para que você tenha sempre saúde e qualidade de vida. Então, finalizo agradecendo muito a Josi, obrigada, maravilhosa, por mais uma vez abrir esse espaço para mim. É um prazer gigantesco poder estar aqui falando sobre esse tema que eu amo muito. E agradeço muito por esse espaço, agradeço a Amanda também, que está aqui com a gente, que é maravilhosa. A recepção de vocês é sempre muito calorosa e muito maravilhosa, e eu amo estar aqui. Obrigada. Meu amor, eu também adoro estar com você. Por favor, gente, as minhas meninas que estiveram aqui comigo, o pessoal que esteve comigo no Instagram, muito obrigada. Sigam a KEF, eu acho que é algo que a gente tem que fazer aquela questão de vamos nos apoiar, mulheres apoiam mulheres, então vamos seguir essa empresa. Eu faço uso, sou uma garota propaganda da KEF. É verdade. Com muito feliz. E eu só tenho a agradecer ela, quando dentro da agenda dela ela consegue ir. Muitos projetos virão para trazer esse amor, esse cuidado para as mulheres. E vou finalizar dizendo o seguinte: você só pode dar amor se você se ama. Exato. Então, antes, ame você para você poder dar amor. Né? Obrigada por mais um dia. Até amanhã. Beijinho, Amanda. Beijo, Jo. Até amanhã. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau.